Bom, nesse vídeo a gente vai ver um pouco de função composta, alguns tipos de função também, injetora, sobrejetora, objetora, enfim. E para fechar com chave de ouro, a gente vai dar uma vista também em função inversa. Inclusive, é muito importante que, se você está aqui nesse vídeo, você tenha passado pela parte introdutória, né? A introdução de funções. Tem vídeo também, porque lá tem as definições básicas que você precisa ver para entender essa parte aqui mais à frente. Então, bora lá, ó. Para definir função composta, primeiro eu vou definir aqui a teoria e depois eu mostro o diagrama, né, a parte visual que fica mais legal de vocês entenderem, mas bora lá. Eu vou considerar aqui, ó, três conjuntos, tá? A, B e C. E aí esses conjuntos eles estão se relacionando entre si. Então, o conjunto A e B eles estão formando, né, uma função e o conjunto B, C está formando uma outra função também. E eu vou chamar de composta a função que ela vai pular. Ao invés de eu fazer esse caminho, né, de A a B e depois B e C, eu vou pular o B, vou direto para C, como se fosse um atalho, né? Esqueço o B e vou direto do A para o C. Isso aí vai ser a minha função composta, ou seja, eu vou integrar o B de forma que eu pule ele e essa função ela já esteja na composta, né? Que eu consiga ir direto do A para o C. Eu vou indicar a composta por meio desse O, né? Aqui a gente pronuncia gof mesmo. Se for uma função g composta f, eu posso falar que é uma função gof. Se fosse f composta g, eu posso falar que é um fog, né? Mas para indicar a função composta, eu uso esse o aqui. Tranquilo? Então, eu vou aplicar uma função, vou obter a imagem dessa função, e aí a imagem dessa função eu vou aplicar na outra função para formar a composta. Tranquilo? Isso aqui é só a teoria que eu vou mostrar para vocês no diagrama, que fica mais visível. Então, o que eu falei? Ó? Eu tenho aqui uma função, um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C que estão se relacionando. Então, normalmente, o que aconteceria? Esse conjunto A e B estão se relacionando de forma que você tem uma função f, tá? Ou seja, A e B estão formando uma função f, B e C estão formando uma função g. E aí eu falei com vocês o que? Eu vou integrar como se eu estivesse integrando ou compostando, digamos assim, né, a função esse conjunto B para que eu exclua ele desse caminho e eu faça esse atalho aqui, eu percorrer direto do A pro C, adiantar nossa vida. Isso aí é a composta, né? O gof, no caso, é a função composta. É muito simples a gente trabalhar, né, a função composta. Então, observe aqui esse exemplo. Ó. Sejam os conjuntos A -1, 0, 1, 2, B 0, 1, 2, 3 e 4 e C 1, 3, 5, 7, 9. É exatamente isso que a gente fez aqui. Ele está me mostrando os elementos de cada conjunto, né? Mas a função de cada dessas relações aqui está definida em f igual a x ao quadrado e g 2x mais 1. Ou seja, essa função aqui que está relacionando a e b é uma função f de x igual a x ao quadrado. E essa função g é uma função g de x igual a 2x mais 1. Tranquilo, isso aqui é uma função normal, né? Que vocês já estão acostumados. Para eu aplicar a composta disso aqui, né, eu vou ter que fazer o gof. O gof vai ser a composta. O gof ele vai ser o g de f de x. É sempre nessa ordem. O primeiro, g de f de x. Bom, pela lógica, quando a gente pega e visualiza isso aqui, a gente resolve o primeiro que está dentro do parênteses, né? Então, se você tem o gof, que é o g de f de x, quem que tu resolve primeiro? O f, né? Se você tivesse o fog seria o quê? Pensa aí na sua cabeça. Se o gof é o g de f de x, o fog seria o f de g de x, né? Então, eu vou escrever aqui em cima, só para ficar visual. O fog seria o f de g de x. E aí, nesse caso, quem que tu resolveria primeiro? O g, né? Porque o g é o que está aqui dentro do parênteses. Então, a gente sempre resolve de dentro para fora. Mas como a gente aplicou o golf, vai aplicar o golf nessa situação aqui, eu vou resolver primeiro o f. Então, se eu tivesse um caso, por exemplo, ó,
aqui no f de x igual a x ao quadrado. Se eu peço para você me dar o valor de, por exemplo, f de 2. F de 2. O que que tu faria? Ora, se o x, né, tá aqui dentro do parêntese e aparece aqui fora, se eu peço o f de 2, o que eu vou fazer é substituir esse valor dentro do x. Dentro do x não, né? No x. Então, f de 2 seria, cadê o x? Não é x ao quadrado, então isso aqui vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Na composta, eu vou usar essa mesma lógica, só que ao invés de eu ter um valor numérico, né, digamos assim, eu vou ter uma função. Ou seja, nesse x aí, eu vou estar substituindo ele por uma outra função. Então, o g, né, que é essa função 2x mais 1, eu vou estar substituindo no x dele a função f, que é x ao quadrado. Pronto. Opa, que 2 ridículo. Então, ao invés de eu pegar, por exemplo, um número aqui e estar substituindo aqui em g, eu vou substituir na função, tá? Então, g é 2x mais 1. 2x mais 1. Se eu quero substituir por x ao quadrado, né, eu vou substituir x por x ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, né, 2x mais 1. Se fosse, sei lá, 5, ia ser o quê? 2 vezes 5, porque eu substituí o x, né? Mais 1, 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Se fosse, exemplo, 10, x igual a 10, né? G de 10. Eu vou escrever para vocês visualizarem direitinho. G de 10 seria o quê? 2 igual, né? 2 vezes 10 mais 1. Ficou meio difícil de enxergar aqui porque é vermelho, né? Mas tudo bem. 2 vezes 10 mais 1. Então, o que eu faço é pegar esse valor de dentro, esse valor aqui, né, do parênteses, na verdade, e substituir lá no x. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o valor do parêntese e substituir lá no x. Qual que é a diferença? Aqui, ao invés de valor numérico, como eu falei, eu vou ter uma função, né? Então, né, 2x mais 1, onde tem x eu vou substituir por x ao quadrado. Então, a composta vai ser 2 vezes, né, o x ao quadrado mais 1. Pronto. E isso daqui é o GOF, ou seja, o g de f de x, ó, é 2x ao quadrado mais 1. Deixa eu beber um pouquinho de água para minha garganta, peraí. Então, se você aplica essa função aqui no seu elemento, no seu conjunto A, perceba que você já fez a composta. Então, você pegou esse conjunto B, essa função aqui, na verdade, né, que está relacionando A e B, e aí você aplicou a composta, ó, nessa função aqui direto, para que você percorra esse caminho diretamente para o C e não precise passar pelo B, né? Como se você já estivesse fazendo a função B aqui junto. Que B não era x ao quadrado? C, ou B não, né? A função f aqui não era x ao quadrado. O g não é 2x mais 1. Então você pega o f, aplicou a composta e ó, ficou 2x ao quadrado mais 1. Ou seja, essa função composta ela já integrou aí, já fez a composta com esse conjunto B, né, o A e B, e já vai direto para o C. Um atalhozinho. Tranquilo? E se fosse o fog? Bora fazer o fog aqui só pra gente treinar? Então, ó, o fog seria o f de g de x. Então, o que você faria aqui nesse caso é o seguinte, ó, não é f de g de x, então é o contrário. Agora, quem você vai substituir é o g de x, então 2x mais 1. E isso aqui igual a x ao quadrado, tá? Então, essa função aqui dentro do parêntese, tu vai substituir no x. É igual o que a gente fez aqui com g. Deixa eu apagar aqui embaixo para não poluir muito. Então, vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa função dentro do parêntese e vou substituir no x. Correto? 2x mais 1, vou substituir lá no x. Então, vai ser 2x mais 1, só que perceba que esse x está ao quadrado. E aí que vai dar um produto notável, né? Tu pode fazer por aquela formulinha que tem a quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vou fazer aqui direto. Quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, não é isso? 2 vezes o primeiro dá 4x,
vezes o segundo, que é 1, dá 4x mesmo. E 1 ao quadrado dá 1. Pronto. Então, a composta fog, f composta f, seria isso aqui. Tá bom? Então, a gente fez o fog e a gente fez o gof. O gof, 2x ao quadrado mais 1, e o fog, 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Nesse caso aqui, a gente usou o gof porque a gente fez a composta dessas funções aqui, né? O fog seria o contrário. Então, eu já aproveito para falar que gof e fog não são comutativos, tá? O fog você achou uma coisa, que é esse daqui, e o gof você já achou outra coisa. Então, você fazer fog e gof, não necessariamente você vai ter o mesmo resultado. Possa ser que tenha, possa ser que tenha. Mas não é obrigatoriamente algo comutativo, né? Como é a soma, por exemplo. Se você faz 5 mais 2, que dá 7. Se você faz 2 mais 5, dá 7 também. A função composta não é assim, tá? Seguindo. Ele traz aqui mais um exemplo, né? Aqui é o f de x e o g de x. E aí ele te mostra a composta gof. Então, bora lá. Ó. F de x é igual a x mais 1. E g de x é x ao quadrado mais x mais 1. Beleza. O que é o gof? Para por partes, ó. Gof é o g... Eu escrevi até errado, mas enfim. G, vou botar aqui meio feio mesmo. G de f de x. Ok? Quem que tu resolve primeiro? O f. Então, você vai substituir a função f em g. Né? Bora fazer o seguinte aqui, ó. G de f de x. F de x é quem? X mais 1. Então, tu vai substituir esse x mais 1 na função g. Né? Esse x mais 1 na função g aqui, ó. Então, bora lá. Onde tem x, eu vou colocar x mais 1. G. A função g, né? X ao quadrado mais x mais 1. Então, bora lá. X ao quadrado. Vou substituir x mais 1 aqui. X mais 1. Só que aí fica ao quadrado, né? Porque tá aqui, ó. Tá? Mais x. Só que quem é x? É x mais 1. Então aqui, ó. X mais 1. E mais esse 1 aqui, né? Vou substituir x aqui. Não tem nem x para substituir. Então fica mais 1 sozinho. E aí, quando tu for fazer... De novo, aqui a gente cai num caso ó, de produto notável. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x. 2x vezes 1, 2x. E 1 ao quadrado dá 1 mesmo, né? Mais x mais 1, posso tirar do parêntese. Mais x mais 1. E mais esse 1 aqui fora. Então, olha o que vai acontecer, ó. X ao quadrado, ó, tá aqui. Tu pode juntar agora 2x com x, que dá 3x, ó, tá aqui também. E 1 mais 1, que dá quanto? 3, ó. Ou seja, a composta g de f de x, x ao quadrado, mais 3x, mais 3. Tá? E aqui ele até fala, ó, que eu falei com vocês agora há pouco, que o fog ele é diferente do gof, ou seja, são duas funções não comutativas, né? Os resultados, quando você altera a ordem, não necessariamente serão iguais. Possa ser que seja, possa ser que não. Mas não é comutativo. Isso aqui eu já falei, tá? Agora, não é comutativo, mas é associativo. As funções compostas são associativas. Então, se você tem aqui uma função f que está relacionando aqui a e b, uma função g que está relacionando b com c e uma função h que relaciona c com d, né, sendo a, b, c, d, quatro conjuntos, você fazer, por exemplo, f composta com g e depois fazer a composta disso com h, é a mesma coisa de você fazer a composta, por exemplo, de g com h e depois com f. Tá? A gente separar assim, né? Você fazer, por exemplo, essas duas primeiro, e aí depois de você compor essas duas, você compor com a outra. Ou então você compor essas duas de cá e depois compor com F. Então, nesse caso, você fazer a ordem das compostas não vai alterar o resultado, tá?
E aí, como é um teorema, né, tem demonstração. Eu não vou explicar a demonstração aqui nesse vídeo, mas só por alto, o que ele faz aqui é o seguinte, para demonstrar, né? A demonstração é para explicar o porquê que isso aqui é verdade, porquê que realmente essa associatividade ela é verídica nessa função composta. Para demonstrar isso aqui, ele faz o seguinte, ele atribui variáveis, né, como se fossem valores para essas funções. Então, essa função f de x, porque assim, ó, eu vou imaginar a função composta como se fossem caixinhas, para vocês entenderem melhor. Você tem um elemento x, por exemplo, né, que vai chegar aqui e aí vai ter uma função f que vai processar esse elemento e vai devolver para mim a imagem, que vai ser no caso f de x, correto? A função g ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar esse valor da imagem f de x que ele está chamando de y. Tá vendo que ele chamou de y? Então eu vou substituir aqui, ó, esse f de x por y, tá? Então essa função ela está me devolvendo como imagem o valor de y. Aí chega a função g, que vai receber esse valor de y como o domínio, né? Vai processar esse valor e vai devolver para mim a imagem seria no caso o f de g de x. Ele está chamando aqui, ó, de w, tá? E aí chega a função h que vai receber essa função, essa imagem aqui w, né, como domínio, vai processar isso aqui e devolver um valor z da imagem. E aí ele faz esse jogo de cintura aqui, né, para ele explicar que esses valores x, y, w, z do domínio ou imagem, né, quando você faz a composta de um com o outro, a ordem não vai se alterar. Então ele está substituindo valores reais como incógnitas, letras, porque já pensou se você fosse fazer isso com, sei lá, números, aí o cálculo ia ser um pouquinho mais demorado. Então, para demonstrar, como a gente demonstra demonstração, a gente não usa cálculo numérico, né? A gente sempre atribui um valor genérico, digamos assim, uma letra, algo do tipo. Ele faz esse joguinho aqui, de atribuir valores algébricos e explicar o porquê que é associativo. Mas enfim, isso aqui é só uma demonstraçãozinha, depois vocês podem ver com calma aqui. E a gente parte para os casos de função composta. Até aqui, deu para entender isso aqui, função composta. É tranquilo, né? Não é muito difícil, não. Então, ó, os casos de função composta, eu vou ter três casozinhos, tá? O primeiro deles é o que a gente já está fazendo desde o início, que é o seguinte. Você tem uma função f e uma função g, e aí tu quer saber o fog ou o gof. Isso a gente já está fazendo o tempo todo, né? Desde o início você tinha uma função, tinha outra, e vai querer saber a composta de um com o outro. Então, só para a gente recapitular aqui, ó, bora ver. A função f de x é raiz de x, e a g de x é isso aqui. Se você quer saber o fog, olha aqui, ó, o f de g de x, ou seja, vai pegar o g de x e aplicar em f, correto? Só que f não é raiz de x, ou seja, onde tem x eu vou encaixar o g de x. Então vai ficar isso aqui, ó. Entenderam por quê? Porque se você vai fazer o f de g de x, ó, vou escrever bem grande aqui, f de g de x. Correto? E g de x é quem? É a x ao quadrado menos 3x menos 4. Ou seja, você vai substituir isso aqui no x de f. F não é raiz de x? Então, ao invés de ser raiz de x, vai ser raiz de x ao quadrado menos 3x menos 4. Pronto. Essa aqui é a composta fog. Se fosse a gof, né, a g composta f, aí seria, a gente vai fazer o contrário. Então, é o g de f de x. Quem é f de x? Raiz de x. Então, aqui, ó, eu vou substituir raiz de x em g. Então, onde for x em g, eu vou colocar raiz de x. Então, bora lá. G, ó g aqui. G não é x ao quadrado menos 3x menos 4. Então, onde tiver x, eu vou substituir por raiz de x. Então, bora lá.
x ao quadrado vai ser raiz de x, isso aqui ao quadrado, né? Menos 3x. Pô, se é para substituir por raiz de x, então vai ficar menos 3 vezes raiz de x. E menos o 4. E aí tu pode terminar aqui, né? Aqui já tá bom já. Ele tira a resposta final aqui. Você pode ou dar dessa forma ou aqui como a gente fez. Pode parar aqui, aqui tá certo também. Mas ele dá essa resposta em módulo. Quando tu for tirar, né? Essa raiz aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. É raiz quadrada. A gente não precisa colocar mais a raiz quadrada. De x ao quadrado. Então, pela propriedade da radiciação, tu pode cortar esse 2 com esse 2, aí o x sai. Só que esse x sai como um valor positivo, é por isso que aparece como módulo de x. Então, dá no mesmo, né? Você deixar assim, raiz de x entre parênteses ao quadrado, menos 3 raiz de x menos 4. Ou você tirar e colocar o módulo aqui, não tem problema, tá? Então, isso aqui tranquilinho, é o que a gente está fazendo o tempo todo, aplicar a composta. O segundo caso, tá? De função composta. Bora lá. Bebe mais um pouquinho de água. Pronto. O segundo caso me diz o seguinte. Você tem uma função f e agora você já tem a composta, tá? Você tem f e tem a composta fog e quer saber o g de x. Ó, aí já mudou um pouquinho agora, tá vendo? Porque a gente tinha o tempo todo duas funções para calcular a composta. Agora eu tenho uma função e a composta para calcular a outra função. Nesse caso, eu tenho a f de x e tenho o fog e quero saber g de x. Então, bora lá. F de x é 3x menos 5 e o fog é x ao quadrado menos 3, correto? Bora lá. O fog, ele é o quê? Bom, o fog é o f de g de x, correto? Isso aqui tem que ser igual a quanto? A x ao quadrado menos 3. Eu só reescrevi isso aqui, ó, nesse formato. Então, fog é f de g de x e isso tem que ser igual a x ao quadrado menos 3. Pela definição lá de composta que a gente viu, f de g de x eu substituo quem em quem? É quem está dentro do parênteses em quem está fora. Então, eu vou substituir a g de x em f. Não é isso? Só que eu não sei quem é g de x. Então, eu vou permanecer com g de x mesmo. Então, esse valor aqui eu não substituiria no x de f, só que f é 3x menos 5. Então, eu vou pegar esse valor aqui e substituir no x de f. Então, ó, 3 vezes o x. O x é essa função aqui de dentro, que eu não sei quem é ainda. Então, eu vou permanecer com ela. Pronto, g de x. Menos o 5. Isso tem que ser igual a x ao quadrado menos 3. Tá? Se você estiver se atrapalhando como colocando essa g de x aqui, sabe o que tu pode fazer? Chama esse g de x de algum valor. Tá? Sei lá, chama de g, só de g. Tira esse x aqui do parênteses para não se atrapalhar. Então eu vou deixar assim, ó, 3 vezes o g, que vai ser a minha função, ops, menos o 5. Olha que g ridículo que ficou aqui, viu? Deixa eu até apagar para não... Ixi, embananar achando que é um número ou algo do tipo. 3 vezes o g menos 5 igual a x ao quadrado menos 3, tá? E aí esse g ele vai funcionar como uma incógnita normal. Imagina que fosse uma equação aqui que tu fosse resolver. Ó, esse menos 5 tá aqui subtraindo, vai para o outro lado somando. Então vai ficar 3g igual a x ao quadrado menos 3 e esse 5 vai para lá somando. Então vai ficar assim, ó. Menos 3 mais 5 que dá mais 2, né? 5 menos 3 mais 2. Então já vou substituir aqui direto. Mais 2. E aí, esse 3 que está multiplicando com a sua função, quando ele desce dividindo. Então, o g nada mais é do que x ao quadrado menos x ao quadrado mais 2. E isso tudo sobre o 3 que desceu dividindo.
Então, a sua função g está aqui, ó. X ao quadrado mais 2 sobre 3. Achei a função g, ó que maravilha. Ou seja, tinha f, tinha o fog e achei o g. Tá? Então, a gente já passou por dois casos. Já passamos por ter as duas funções e achar a composta. Ter a f e a fog e querer achar a g de x. E agora ó, vai ser o contrário. Eu tinha f e tinha o fog para achar g. Agora eu vou ter g e o fog para achar f. Tá? Vai mudar um pouquinho. Um pouquinho. Então bora lá. Ó. F de g de x vai ser igual, esse exemplo, tá? Menos 10x menos 13. E g de x igual a 2x mais 3. Então, ó, eu tenho o fog. O fog, que é o f de g de x, eu vou reescrever como já de costume. F de g de x tem que ser menos 10x menos 13. Tá? E aí, esse g de x, eu já tenho o valor dele. Então, eu vou substituir aqui, ó. Não é f de g de x, então vai ficar f de 2x mais 3 igual a menos 10x mais menos 13, né? Pronto. Aí tu falaria o seguinte, ora, esse valor, essa função aqui dentro do parêntese, eu substituiria em f. Ok, mas tu tem a função f? Problema, não tem a função f. A gente quer saber qual é a função f. É isso? Então, o que que eu vou fazer? Tá? Para a gente conseguir descobrir. Eu tenho que tentar tirar essa função aqui de dentro. Então, eu vou reescrever, tá? Eu vou reescrever essa função em função de k. Uma constante qualquer, eu vou chamar de k. Então, eu vou dizer que 2x mais 3, que é essa função aqui de dentro, é igual a um valor que eu vou chamar de k. Você pode chamar de que valor que você quiser, tá? Mas eu vou dizer que é k. Eu gosto do k. Pronto. Eu lembro a risada. Então, eu vou dizer que 2x mais 3 é igual a k. E aí, o x, eu vou ter que isolar ele, né? Para conseguir substituir aqui em cima. Então, se 2x mais 3 é igual a k, x vai ser igual a quem? Ora, vou passar esse 3 para lá, subtraindo. E o 2 desce dividindo. Então, vai ficar o quê, ó? X é igual ao k. Esse 3 passa subtraindo para lá, né? Menos 3. E esse 2 que está multiplicando desce dividindo. Beleza. Então, k é 2x mais 3 e x é k menos 3 sobre 2. Com isso aqui, eu consigo substituir agora, ó, nessa função que a gente viu, tá vendo? Eu vou reescrever. Eu disse que 2x mais 3 é igual a k. Então, como vai ficar, ó? F de k. Não é isso? Ó, já tirei a função de dentro do parêntese agora, tá vendo? Tirei a função, porque eu tô dizendo que 2x mais 3 é igual a k. Então, já tirei. Isso é igual a menos 10 vezes x. Só que quem é x? X aqui, ó. É k menos 3. K menos 3 sobre 2. Prontinho. Menos 13, tá? E o que que tu faz agora? Aplica a distributiva, né? Esse daqui com esse daqui com esse. Pronto. F de k vai ser igual a menos 10 vezes k dá menos 10k, né? Sobre 2. Menos 10 vezes menos 3 dá menos, ou mais 30. Ou seja, mais 30, isso também é sobre 2, não pode esquecer do sobre 2. E o menos 13 que sobrou. Pronto, já estamos quase no final. Agora é só simplificar isso aqui tudo. Menos 10 com 2, ó, dá pra gente cortar aqui, né? 10 é múltiplo, então isso aqui dá menos 5. Ó, tá aqui, ó, menos 5. 30 sobre 2, isso aqui dá 15.
E 15 menos 13 dá 2. Então, ó, ficou o seguinte, f de k é igual a menos 5k, não é isso? Menos 5k mais 2, não é isso? Menos 5k mais 2. Ora, se eu reescrevi x em função de k, então agora eu vou reescrever de novo, né? Fazer o contrário, eu vou reescrever k em função de x. Então, se k é menos 5k mais 2, isso aqui é o mesmo que menos 5x mais 2. Pronto, e aí eu achei a função. Aqui, ó, f de x menos 5x mais 2. Prontinho. Esses são os 3 casos de função composta. Esse daqui é o que tem que ter mais atenção. Dos 3, eu acho que é o mais complicadinho, né? Então, só para recapitular. Fog e Goff, né? Quando você tem as duas funções para achar composta, é tranquilo. Isso aqui a gente já fez várias vezes. O segundo caso, tem o f de x e a composta para achar g. A gente assume que essa função aqui é uma variável, uma incógnita, né? E faz como se fosse uma equaçãozinha normal mesmo. E no último, a gente tinha g e a composta Fogg para achar f. Aqui a gente precisou reescrever x em função de k, correto? E agora é prática. Pausa o vídeo, refaz sozinho para ver se entendeu, porque realmente é prática, tá? E aí a gente finaliza essa parte de composta, tá? Composta. Aqui são os exercícios. Eu não vou fazer esses exercícios porque é basicamente tudo que a gente fez, só fica aqui repetitivo, né? Para treinar, praticar mesmo. Então, printa, tenta fazer aí, porque realmente é prática para entender, tá? E aí eu vou seguir agora um pouquinho mais, que são, a gente vai ver os tipos de funções que eu falei com vocês, né? Sobre ejetora, injetora e bijetora, eu vou explicar cada uma. Beleza, respira aí, bebe uma água e volta aqui comigo. Então, bora lá. Para uma função ela ser sobrejetora, tá? Eu tenho alguns critérios. Em notação matemática, ele me diz o seguinte, ó. Para todo y pertencente a B, existe um x pertencente a tal que f de x igual a y. Não entendi nada. Também não, vou explicar. Tá? Pra gente tentar entender. Basicamente, ele está me dizendo que os elementos do contradomínio, todos têm que estar em alguma relação com o elemento do domínio. Reescrevendo isso aqui para fazer sentido na sua cabeça, o conjunto do contradomínio tem que ser igual ao conjunto da imagem. Fez sentido agora? Deixa eu ver se ele explica aqui. Ele explica aqui direitinho. Então, em diagrama, né, se eu estou te dizendo que para uma função ser sobrejetora, o contradomínio, ó, o contradomínio de uma função tem que ser igual à imagem dessa função, eu vou mostrar agora no diagrama, porque olha, nessa função aqui de A em B, eu tenho os elementos do domínio aqui no conjunto A e os elementos do contradomínio aqui no conjunto B. Lembra que eu falei que o conjunto da imagem é subconjunto do contradomínio? Que é o contradomínio, né? Porque contradomínio é todo o conjunto B. E a imagem são só os elementos que estão sendo ligados aqui, né? Estão em alguma relação. Então, nesse caso, quem é o contradomínio desse conjunto? Bora lá. 0, 1 e 4. Ok. A imagem são só os elementos que estão sendo ligados. Quem é a imagem desse conjunto? Ué, professor, não é 0, 1 e 4 também? Exatamente. 0, 1 e 4. Olha só que coincidência. Conjunto do contradomínio igual ao conjunto da imagem. Então, isso aqui é uma função sobrejetora. Olha aí que fácil. Se o conjunto do contradomínio for igual ao conjunto da imagem, essa função é uma função sobrejetora. Bom? E aí vamos para a função injetora agora. Calma. Você viu um monte de coisa aqui na tela. Calma um pouco o coração. Bora lá. Na função injetora, tá? Ele me diz que quaisquer que sejam aqui, ó, quaisquer que sejam x1 e x2, né, do conjunto do domínio, conjunto A, sendo x1 diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Resumindo,
x1 e x2. Ó, você tem aqui x1, que são x1 e x2, né, elementos do domínio. E você tem f de x1 e f de x2, que eu vou chamar de y aqui, tá? Essas são as imagens. Então você tem y1 e y2. Para ser uma função injetora, ele me diz que elementos de x diferentes, tá vendo? x1 diferente de x2, tem que gerar imagens diferentes. Ou seja, y1 aqui, ó, y1 diferente de y2. Então, se a gente fosse colocar aqui, né, o esquema da flechinha, x1 ligando com uma imagem e x2 ligando com outra imagem, né? Eu não posso ter uma imagem sendo ponto de destino para dois valores ou mais do domínio. Então, para ser injetora, valores do domínio têm que estar ligados com valores de imagens diferentes. Ou seja, valores de domínio diferentes têm que estar ligados com valores de imagem diferentes. É um trava-língua, né? Olha aqui, no diagrama. 0. É o que eu falei aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui na forma numérica aqui para vocês verem. Os elementos do domínio e os elementos do contradomínio, tá? Então aqui, domínio 0, 1, 2, 3 estão sendo ligados com um único elemento do contradomínio. Então aqui, ó. 0 ligado com 1, 1 ligado com 3, 2 ligado com 5 e 3 ligado com 7. Ou seja, valores de x aqui, ó, diferentes, sendo ligados com valores de y diferentes. Pegou agora? Se isso acontece, isso aqui é uma função injetora. E agora eu te pergunto, essa função aqui, essa função é uma função sobrejetora? Tempo, e aí? Não, não é uma função sobrejetora. Sabe por quê? Bora fazer o teste, ó. O contradomínio dessa função é o conjunto B, tá bom? O conjunto B tá aqui, ó. Quem é o contradomínio? 1, 3, 5, 7 e 9, né? São todos os elementos do conjunto B. Ou seja, o contradomínio são todos esses elementos. E agora eu te pergunto, quem é a imagem dessa função? São os elementos que estão sendo ligados aqui no conjunto B, né? Então, 1, 3, 5, 7 e parou aqui. O 9 não entra na imagem. Porque o 9, ele tá aqui ó, isolado, coitado, tá aqui sozinho. Então, o contradomínio ele é igual à imagem? Não. Você tem um 9 aqui, ó, que só aparece no contradomínio, mas na imagem não tá aparecendo. E aí? É sobrejetora? Não é sobrejetora. Lembra que eu falei que para ser sobrejetora, o domínio, ou o contradomínio tem que ser igual à imagem. E aqui não acontece isso. Beleza? Mas é injetora. Entenderam por quê, né? É injetora aqui, mas não é sobrejetora. E por fim, a função bijetora. Ela é bijetora. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Pronto, é isso. A função ela é bijetora se ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Mas pra gente não ficar falando, tal função ela é injetora e sobrejetora. Diz que é bijetora, né? Já economiza a palavra, economiza a saliva. Então, quando a função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, eu digo que ela é uma função, ó, bijetora. Olha esse exemplo. É uma função injetora? Bora fazer o teste. Lembrando, x1 tem que ser diferente de x2 e y1 diferente de y2. Estou escrevendo aqui só para a gente relembrar. De um jeito meio errado aqui, mas tudo bem. Ou seja, elementos diferentes do domínio tem que gerar imagens distintas também. Então, ó, cada elemento de x aqui diferente está sendo ligado com imagens diferentes. Beleza, então aqui eu já sei que é injetora, né? Repetindo, cada elemento de x aqui são elementos diferentes que estão sendo ligados a imagens do contradomínio aqui, né? Diferentes. Tá bom? Então, é injetora? É injetora. Beleza, ó. Injetora. Massa. É sobrejetora? Bora fazer o teste. Quem é o contradomínio? 1, 2, 3 e 4. Contradomínio é sempre o conjunto todo, né?
É o B aqui, ó. Conjunto todo. E quem é a imagem? Eita. Imagem 1, 2, 3 e 4 também. Ou seja, contradomínio é igual à imagem. Então, também é uma função sobrejetora. Ora, se é uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, logo é uma função bijetora. Olha que maravilha. É uma função bijetora. Tranquilo? E aí, se eu mostrei para vocês, como de costume já, né? Mostrei a parte do diagrama, eu preciso mostrar agora a parte gráfica. Então, a gente viu essa parte aqui de diagrama, tudo direitinho. Eu vou mostrar para vocês agora essa parte do gráfico para a gente analisar quando que a função é injetora, sobrejetora, objetora no gráfico, tá? Para eu saber quando ou se uma função ela é injetora pelo gráfico, né, a gente tem uma metodologia para a gente utilizar. Qual que é a seguinte? Vou explicar para você. Eu vou traçar retas paralelas. Cadê a caneta, meu Deus? Perdi aqui a caneta. Aqui a caneta, achei. Eu vou traçar retas paralelas ao eixo do x, né? Ao eixo OX aqui, ó. Então, se eu traçar retas paralelas a esse eixo do x e essas retas tocarem o meu gráfico em apenas um único ponto, essa função é uma função injetora. Então, observe o seguinte, ó. Eu tenho essa função aqui, tá vendo? Vai ficar meio torto aqui, ó. Mas essa função, esse gráfico da função. E aí, para eu saber se ela é injetora, eu vou fazer o seguinte. O eixo do x não tá aqui? Ó, o eixo do x. Eu vou traçar retas paralelas a esse eixo. Então, eu vou traçando aqui, ó. Tracei uma reta. Opa, toca a minha função. Em que ponto? Aqui, ó. Vou traçando outra, várias aqui, ó. Toca a função em que ponto? Aqui. Vou pro de baixo agora. Passar uma reta aqui embaixo. Então, qualquer que seja a reta que você traça aqui, desde que seja paralela ao eixo do x, essas retas só vão tocar minha função em um único ponto. Ó, essa reta daqui toca nesse ponto. Se você traçar essa reta, vai tocar em um único ponto também. Então, qualquer reta vai tocar em um ponto só. Se isso acontecer, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo, por esse gráfico, que essa função é uma função injetora. Tá bom? Na letra B, da mesma forma, você tem uma função aqui. Se você traça retas paralelas ao eixo do x, você vai observar ó, que sempre toca essa função em um único ponto. Tá vendo? Nesse pontinho. Tocou em um ponto paralelo, né? Fez a reta paralela a x e tocou em um ponto só. É uma função injetora. Tá? Agora, olha nesse caso aqui se essas funções são injetoras. Essa daqui é injetora, né? É parecida com essa daqui. É parecida não, a mesma coisa praticamente com essa daqui que a gente fez. Ou seja, se traçar retas paralelas a x, pega em um ponto só. Então, é injetora. Mas essa letra B é uma função injetora? Olha aí. Ó, se você traçar uma reta paralela a x aqui, opa, pegou nesse ponto e pegou nesse outro ponto. Ou seja, uma reta só está tocando a função duas vezes. Não é função injetora. Se isso acontece, não é injetora, tá? E a sobrejetora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou comparar, né? Para eu saber se a função é sobrejetora pelo gráfico, eu vou comparar o contradomínio com a imagem dessa função. Então, ó, olhando para essa função aqui A, letra A aqui, ó, quem é o contradomínio dessa função? Enquanto bebo água, vai pensando aí. Quem é o contradomínio? Tá aqui, ó. Não é uma função f de R em R. Então, o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio é os reais também aqui, ó. Então, essa informação eu já estou recebendo aqui, ó. Contradomínio é o conjunto dos números reais, beleza. E quem é a imagem dessa função? A imagem a gente vai analisar, né? Bom, qualquer que seja o ponto que eu traga
faço a projeção aqui no eixo do y, né? Ele vai sempre parar nesse eixo aqui. Então, se a função ela não tem fim, ela vai tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Significa que a imagem dessa função também é o conjunto dos reais. Então, ó, a imagem é o conjunto dos números reais. Bate com contradomínio. Olha lá. Contradomínio reais. Imagem também todo o conjunto dos reais. Então, se a imagem é igual ao contradomínio, essa função é sobrejetora. Então, a letra A é sobrejetora? É sobrejetora. Massa. E a letra B? Cadê o contradomínio? Aqui, ó. Não é f de R em R+. Ou seja, contradomínio é o conjunto dos reais positivo, né? Então, zero, a partir do zero para mais infinito. Analisa a imagem dessa função aqui para você ver se o contradomínio e a imagem bate. Cadê a imagem? Ó, a imagem não tem como vir para cá e para baixo, porque não tem nem função aqui embaixo, né? Então, se você for projetando aqui no eixo do y, você vai ver que ele vai, assim, essa função ela sobe, né, mais infinito. Então, partindo do zero aqui, ó, bolinha fechada no zero, porque ela toca aqui o eixo zero, até mais infinito. Ou seja, o conjunto dos reais positivos. Bate aqui com o contradomínio. Então, se a imagem reais positivos e contradomínio reais positivos, imagem igual a contradomínio é sobrejetora? É sobrejetora. Massa. Então aqui, ó, função injetora, K função sobrejetora. Beleza? E aí, função injetora sobrejetora, né, ao mesmo tempo. A função bijetora vai ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Pelo gráfico, vai ser a mesma coisa. Tu vai analisar se ela é injetora e vai analisar se ela é sobrejetora. Se for os dois, é bijetora. Né? Então não vou explicar aqui porque vai ser repetitivo. E aí, mais exercícios que a gente já fez vários aqui durante a explicação, então não vou refazer, não. E a gente vai para o último assunto para fechar com chave de ouro, que é a parte de função inversa. Esse vídeo deve estar longo, mas bora lá. A função inversa, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou trazer aqui uma noção intuitiva primeiro. Então, bora lá. Ele me dá aqui dois conjuntos, A e B, né? E a função f, ele está me representando aqui como sendo 2x menos 1. Então, f é 2x menos 1. Tranquilo? Se fizer o teste aqui, bate, né? 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. 2, aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, menos 1 dá 3. 3, 2 vezes 3 dá 6, menos 1 dá 5. Ou seja, uma função de A em B aqui. Tranquilo. A função inversa, ele vai fazer o seguinte. É literalmente inverter. Então, não está acontecendo isso aqui, ó. A em função de B. A inversa vai ser B em função de A. Só isso, só isso. Pronto. Eu já expliquei grande parte da função inversa. Só que, quando isso acontece, observe o seguinte. A, quando você faz esse caminho F, né, o caminho de A para B, A ele é o domínio e B ele é o contradomínio. Quando você aplica a função inversa, esses papéis eles também invertem. Então, A que era domínio, eu vou até mudar de cor, ele vai ser contradomínio. E o B que era contradomínio, ele vai passar a ser domínio. Por que isso, Matheus? É só você analisar aqui, né? Se você está fazendo esse caminho inverso, o conjunto de partida agora é o B. Olha aqui embaixo. Esse diagrama aqui. Ele reescreveu, né? Então, se você está invertendo isso aqui, você vai partir do B agora, ó. Parte do B e vai para o A. Então, o B, que era contradomínio, agora ele é domínio na função inversa. E o A, que era domínio, na função inversa é contradomínio. Então, os papéis, eles se invertem. E aí, eu já aproveito para dizer para vocês que uma função, ela só é inversível, ou seja, ela só admite função inversa, né? Uma função só admite função inversa, se e somente se
essa função for uma função bijetora. Ah, Matheus, então se for uma função somente injetora ou somente sobrejetora, tem função inversa? Não. Ela precisa ser os dois ao mesmo tempo. Então, uma função só tem uma função inversa se essa função for uma função bijetora. Sem eu explicar o motivo disso, eu voltando para cá, você consegue pensar um motivo do porquê que essa função ela precisa ser bijetora, né, para admitir função inversa? E aí, ó, quando a gente tava lá em introdução a funções, eu disse a vocês que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Lembram disso? E para uma função, para uma relação ela ser uma função, eu tenho alguns critérios. Quais são esses critérios? Eu tenho que todo elemento do domínio tem que estar ligado a algum elemento do contradomínio, tá? E a outra condição é que os elementos do domínio estejam ligados a um único elemento da imagem. Então, eu não poderia ter, por exemplo, aqui, ó, um elemento do domínio saindo, né, com duas setinhas, por exemplo. Isso aqui eu não posso ter. Se isso acontecer, não é função. Pode ser uma relação, mas não é função. Então, por que que a minha função ela tem que ser bijetura? Porque quando você inverte esses papéis aqui, vamos supor, por exemplo, que tivesse um elemento vazio aqui no conjunto do contradomínio. Sei lá, um elemento 9 aqui, ó. 9 vazio. 9 não está sendo ligado com ninguém. Isso aqui é uma função? É função ainda, né? Porque o 9 aqui está no contradomínio. Então, os elementos de A estão sendo ligados a elementos de B? Sim. Estão sendo ligados a únicos elementos de B? Sim, também. Esse 9 aqui no contradomínio sobrando não faz diferença nenhuma. Mas quando você inverte essa função, esse B ele passa a ser domínio. Então, olha o que vai acontecer. Esse 9 ele vai passar a estar sobrando no domínio da função. E isso não pode, porque todo elemento do domínio tem que estar ligado com o elemento do contradomínio. Então, se não for uma função bijetora, você já começa a ter problemas quando você vai inverter. Então, para não ter esse tipo de problema, tem que ser uma função bijetora, né? E aí você consegue resolver normalmente. Tranquilo? Por isso. E aí, só uma forma de representação. Eu vou denominar, ou representar, né, indicar a função inversa como sendo f a menos 1. Isso aqui é uma função inversa. É uma questão de representação também. Então, uma função que a gente normalmente representa como f, se for uma função inversa, vamos representar com f a menos 1, elevado a menos 1. É a função inversa. E aí o que acontece? Na função inversa, como eu falei para vocês, ó, se eu estou trocando os papéis, né? Então, um elemento x de A que estava sendo ligado com o elemento y de B, quando eu inverto esses papéis vai ser o contrário. Ou seja, um y de B vai estar sendo ligado a um x de A. É o que ele traz aqui, ó. Tá vendo? Esses pares ordenados aqui que são formados, eles vão ser o contrário. Então, se é no par ordenado xy, vai ser o par ordenado yx. É o que faz total sentido. A gente está falando de função inversa. Agora, pensa comigo a segunda coisa. Você tem uma função inversa, correto? F de menos 1. Se você inverte isso aqui de novo, acontece o quê? Ou seja, se você inverte a função inversa, o que que acontece? Dá a própria função que você tinha antes, né? Ou seja, se você pega essa função aqui, ó, inverteu ela, deu a de baixo. Se você pega isso aqui e inverte de novo, vai dar de cima, ou seja, a sua função original. Então, se você inverte a função inversa, você tem a função original que tu já tinha. Beleza? E aqui, como eu falei para vocês, só uma questão de relembrar, ó, o domínio da função f vai ser o contradomínio da inversa e o contradomínio da f vai ser o domínio da inversa, tá? É o que eu coloquei aqui, ó. Tranquilo? Só para recapitular. Domínio da função normal vai ser, ó, o contradomínio da inversa e o contradomínio da normal vai ser o domínio da inversa, porque a gente inverte os papéis, tá bom? Então não é difícil não, é bem tranquilinho a função inversa.
Só que como nem tudo é ouro, né? Nem tudo é sete maravilhas, eu mostrei a parte do diagrama. Mas eu posso ter também na parte algébrica. Então, se eu tenho uma função aqui, uma função f de x, que é representada de alguma forma, né, de uma maneira algébrica, eu consigo saber a função inversa através de um dispositivo prático, ou seja, eu vou aplicar uma metodologia para descobrir a inversa de uma função algebricamente, não mais pelo diagrama. Pelo diagrama eu já expliquei, agora eu vou mostrar a parte algébrica. Então, se você tem uma função aqui, ó, cadê a canetinha? Já perdi de novo aqui. Uma função f de x igual a 3x mais 2. Se você quer algebricamente saber qual é a função inversa disso aqui, ou seja, qual que é a f de menos 1 de x, né? É o que eu quero descobrir. O que que você vai fazer? Você vai inverter os papéis também. Lembra lá que quem era x virava y, quem era y virava x? Algebricamente eu vou fazer a mesma coisa. Então, se f de x é igual a 3x mais 2, ó, f de x é igual a 3x mais 2, isso é o mesmo que f de x na imagem, então isso aqui é o y, né? Vou escrever aqui, ó, y igual a 3x mais 2. Pronto. Se quem era x virava y e quem era y virava x, eu vou reescrever isso aqui utilizando isso que a gente viu lá. Então, quem é y vai virar x. Não é y aqui? Vai virar x. E quem é x vai virar y. Né? 3 vezes x, aqui não é x, vai virar y. Pronto. Mais 2. Olha só. E aí agora, como qualquer função, como a gente já faz normalmente, a gente tem que isolar o y. E aí eu isolo ele. Então, ó, esse 2 que está somando passa para lá, subtraindo. Vai ficar o seguinte, ó, x menos 2 igual a 3y. Esse 3 que está multiplicando desce dividindo. Então vai ficar o quê? X menos 2 dividido por 3. Pronto, então já achei aqui, ó. Y vai ser x menos 2 dividido por 3. Olha aqui. Cadê? X menos 2 dividido por 3. Ou seja, algebricamente, para eu saber a função inversa de uma função, é só eu também inverter os papéis. Quem é x vira y, quem é y vira x. Tá? Esse método aqui para a gente saber algebricamente a inversa de uma função. E aí, só para a gente finalizar, né? É uma propriedade da função inversa no gráfico. Né? A gente falou do diagrama, a gente falou da parte algébrica, agora eu vou falar do gráfico. O gráfico da função inversa, minha garganta já não aguenta mais. Esse vídeo deve estar muito longo. Mas o gráfico da função inversa, eles são gráficos simétricos, tá? O que faz total sentido, porque observe aqui, esse aqui é o gráfico da sua função f de x, a tabelinha no caso, né? E essa aqui é a tabelinha da sua função inversa, f de menos 1 de x. Observe que os valores, eles são os mesmos. Menos 4, menos 12, ó, menos 12, menos 4. Menos 3, menos 10, menos 10, menos 3. São os mesmos valores, só que trocados, né? A gente viu isso que é uma função inversa, então a gente troca os valores. Quem é x vira y, quem é y vira x. Então, quando tu transfere isso para o gráfico, né? Esses valores serão mantidos, só que em ordem trocadas. Então, observe que você vai ter uma função que vai vir de um lado aqui, né? Tem essa função rosa. Perdi minha caneta de novo. Cadê a caneta? Aqui, achei. Misericórdia. Então você tem aqui, ó, essa função rosa, tá vendo? Que tá vindo aqui, desse lado aqui assim. E você tem essa outra função, que vai ser a sua função inversa, tá? E essas duas funções, elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. O que é a bissetriz dos quadrantes ímpares? É essa reta aqui, ó, que divide esses dois quadrantes ao meio. Ficou tudo torto. Então aqui você tem o seu primeiro quadrante, aqui o segundo, aqui o terceiro, aqui é o quarto. Por que que é bissetriz dos ímpares? Porque aqui é o quadrante 1 e 3 ímpares, né? Então esses dois gráficos eles são simétricos. O que que quer dizer isso?
Se você pega um ponto qualquer desse seu gráfico aqui, né? E esse mesmo ponto nesse outro gráfico aqui, eles são simétricos porque em relação a esse ponto central, eles têm, ó, a mesma distância. Então, é essa questão aqui de simetria que o gráfico está falando. Se você tem uma função normal, aplica a função inversa, eles são simétricos no gráfico, né? Quando você faz lá no plano, eles vão formar gráficos que são simétricos entre si na bissetriz dos quadrantes ímpares. E a gente finalizamos. E aí, novamente aqui, exercícios, tá? Só que eu já mostrei para vocês. Vocês têm total conhecimento para fazer esses exercícios também. Vai com calma, vai treinando, praticando. E aí a gente finaliza aqui essa parte de função inversa, função composta, né? E tipos de funções. E é isso.